Oi pessoal, estamos de volta com mais um Pulo do Sapo. Ainda falamos de alimento. O alimento, ele está na base das nossas necessidades e é onde a maior parte dos pulos do sapo acontece, porque nós precisamos de alimento e o alimento está relacionado a muitos aspectos da nossa vida. Não só o pão, que é o básico, mas alguma coisa que deriva do pão, o compartilhar. Hoje em dia, compartilhar virou uma palavra meio fútil. A gente usa compartilhar o tempo todo no Facebook e não percebe que na nossa língua, no português e nas línguas latinas, compartilhar vem do latim companis, comer junto. O companheiro é aquele que come pão junto com a gente. A gente compartilhar está intrinsecamente relacionado ao alimento. Portanto, o simples ato de dividir comida, dividir o lanche, dividir o almoço, comer junto com os nossos amigos, já é um ato de solidariedade e de amizade que a gente está começando a perder, porque nós colocamos tantas restrições nos nossos alimentos que é melhor comer sozinho, e comer sozinho não é saudável. Mais do que tudo, nós precisamos de estar juntos de verdade. Compartilhar só nas redes sociais não é compartilhar de verdade. Não é companis, não tenha o contato físico e a degustação de alimento com um amigo por perto. E é por isso que hoje nós vamos falar de cookies. Cookies que são a comida que não tem nada a ver com a necessidade básica, muito pelo contrário, é um alimento que não é feito para sustentar, é um alimento feito simplesmente para causar prazer. E aí a gente vai, na verdade, sair da necessidade básica do alimento para a necessidade básica do relacionamento, a necessidade básica do companheirismo, a necessidade da amizade, porque fazer cookies tem tudo a ver com causar prazer às pessoas que a gente gosta. O que eu vou fazer aqui hoje é contar um pouco da história desse chocolate chip cookie, que é esse cookie de gotinhas de chocolate, explicar como ele se tornou tão popular e explicar também o significado e a função de cada ingrediente, porque se você estiver precisando de substituir algum, você vai substituir sabendo o que você está fazendo. Se você for alguém que precisa de vender esses cookies, talvez você queira substituir por ingredientes mais baratos. Para substituir por ingredientes mais baratos, você precisa entender por que você está fazendo isso. O mais importante sobre esses cookies de gotinhas de chocolate é que, assim como todo grande pulo do sapo, ele aconteceu também por acidente, por necessidade. Em 1930, uma culinarista razoavelmente conhecida nos Estados Unidos, chamada Ruth Wakefield, ela tinha uma pousada com o marido e ela fazia sobremesas pelas quais ela já era conhecida em vários lugares. As pessoas iam para essa pousada exatamente para poder provar das sobremesas que ela fazia. Um dia, a dona Wakefield estava lá fazendo uns cookies, fazendo uns biscoitos. Vamos lembrar que cookie e biscuit é mais ou menos a mesma treta entre bolacha e biscoito que a gente tem aqui no Brasil. Ela estava fazendo esses cookies de chocolate, que ela usava o chocolate em pó e esse chocolate que a gente usa na cozinha, e para fazer um cookie num estilo colonial para um café que ela estava preparando. Foi aí que ela descobriu que ela estava sem chocolate em pó e resolveu pegar uma barra de chocolate que ela tinha ganhado de ninguém menos que Andrew Nestlé. O próprio Nestlé tinha dado para ela essa novidade para a época, que era a barra de 1 kg de chocolate meio amargo. Para resolver o problema da falta de chocolate,
ela simplesmente picou a barra de chocolate meio amargo e misturou na receita, na expectativa que o pó misturasse, ou seja, que da mesma maneira que o chocolate em pó, o chocolate em pedaços se misturasse à massa quando ela assasse. E ela fez a descoberta que todos nós já conhecemos: não mistura. Quando ela tirou os biscoitos, saíram biscoitos com pedaços de chocolate, pedaços de chocolate picados, que ela serviu para os hóspedes da pousada e foi o maior sucesso. Foi um sucesso tão grande que ela anotou a receita e publicou. Bom, já deu para perceber que a descoberta da dona Wakefield não foi uma descoberta gratuita. Ela era uma pessoa preparada e ela tinha uma receita muito boa que ela adaptou pela necessidade e foi uma grande descoberta. Essa descoberta viajou por rádio e viajou também impressa nas caixas de chocolate, nas embalagens de chocolate pelos Estados Unidos, e virou uma verdadeira febre. Uma febre tão grande que começou a ser industrializada e exportada para o mundo inteiro. E até hoje a gente come, em qualquer lugar a gente chega e tem uma versão desse cookie de gotinhas de chocolate. Agora, se você quer fazer um cookie realmente especial para as pessoas que você ama, para demonstrar seu amor e sua amizade para as pessoas que são especiais em sua vida, eu vou dar para vocês hoje a receita original, traduzida nas proporções, porque esse é um grande problema que a gente enfrenta quando pega receitas dos Estados Unidos, porque o sistema de medidas deles lá é bastante exótico. Os Estados Unidos é um país bastante grande, mas é um só dos 3 países do mundo que usam ainda as antigas medidas imperiais. Na verdade, suspeito que nem mesmo a dona Ruth Wakefield usava as medidas imperiais. Pelo que eu pude perceber da receita original, parece muito mais uma receita feita com as medidas americanas traduzidas para as medidas imperiais. Essa confusão sobre medidas é tão grande que aqui no Brasil, dependendo da marca das medidas que você compra, você vai ter variações grandes de uma medida para outra. Essa medida de meia xícara, por exemplo, ela é uma medida de 120 ml. Essa medida de meia xícara já é uma medida de 125 ml. As medidas mais comuns que a gente encontra aqui no Brasil, essa especialmente que eu gosto muito, chegam perto da medida americana, que é, na verdade, a medida do copo. A nossa medida do copo, que é exatamente 240 ml. A medida que eu vou usar como referência é a medida do copo brasileiro, que é muito aproximada da xícara americana, não da xícara imperial, que mede exatamente 240 ml. A xícara americana mede 235 ponto qualquer coisa ml, e como o copo brasileiro é 240 ml cravado, eu acho muito mais inteligente a gente usar a nossa medida do que a medida americana. E muito mais ainda do que a medida imperial, que só é usada nos Estados Unidos e acho que em 2 países do mundo, a Libéria na África e um país na Ásia que eu não sei qual. Nós vamos começar com uma xícara de açúcar mascavo. A razão do açúcar mascavo é o sabor. Muito bem, então como eu expliquei, vou falar sobre cada ingrediente e o que você pode fazer sobre cada um deles. Na sequência, uma xícara de açúcar cristal. Lembrando que o açúcar cristal é muito mais doce que o açúcar mascavo e não tem o mesmo sabor. Na sequência, nós vamos acrescentar
1 xícara, é isso mesmo, muita manteiga. 1 xícara de manteiga. Minha manteiga está suja do açúcar mascavo porque eu usei a mesma xícara. Você pode usar margarina, mas margarina, gente, não tem nem com muita boa vontade o mesmo sabor da manteiga. Agora, com uma colher de pau, nós vamos misturar essa manteiga com todo esse açúcar. Vamos lembrar de que não se trata de uma receita light, é por isso que nós compartilhamos. Se você ficar com isso tudo para você, você não vai fazer amigos, mas vai fazer um barrigão. Mas se você vai dividir isso com as pessoas, aí sim. Lembra que só vale a pena fazer uma receita dessa se você for vender ou se você for compartilhar. Agora que a gente tem essa massa super cheirosa por causa do açúcar mascavo, nós acrescentamos 2 ovos grandes. E continuamos a misturar. Agora nós acrescentamos 2 colheres de chá de essência de baunilha. A essência de baunilha está aqui por causa do ovo. Ela mascara o cheiro de ovo da receita. Eu coloco só 1/4 de sal, 1/4 de colher de chá de sal, porque nossa manteiga já é salgada. Se você usar uma manteiga sem sal, você vai ter que colocar meia colher de chá de sal. Finalmente, 2 xícaras e meia de farinha, que a gente vai acrescentar aos poucos. Primeiro, coloquei 1 xícara. Mais 1 xícara e meia de farinha. 1 colher de chá de fermento em pó, ou fermento químico, como algumas pessoas chamam, apesar de que tudo no mundo é químico, né? Não coma, porque senão você vai acabar com a massa toda e você não vai conseguir assar nenhum cookie. Agora nós vamos colocar de lado essa massa e vamos picar o chocolate e picar também as nozes. Esse é exatamente o ponto da receita, que a gente colocaria 2 xícaras de gotinhas de chocolate e já iria para o forno, mas nós não vamos fazer isso. Como estamos fazendo uma receita original, nós vamos colocar nozes. E para picar as nozes nós precisamos de uma boa faca. Não fica a mesma coisa se você usar um processador. Para muitas coisas na vida, uma boa faca é o que resolve melhor. Então nós vamos cortar essas nozes. Como que a gente corta as nozes? Com seus dedinhos encolhidos, com a ponta encostada. Repara que ela tem uma voltinha especial para fazer uma guilhotina. Você vai cortar as suas nozes. Se você picar num processador, você vai ter problemas, porque você vai fazer um pouco de farinha e não vai conseguir os pedacinhos do tamanho que você quer. Nós precisamos de 1 xícara de
nozes. Depois que você picou, você vem aqui e dá mais uma picada até você chegar num tamanho legal, que não seja pequeno demais. Em homenagem à nossa receita original, eu separei aqui chocolate Nestlé. Lembrando que foi justamente o Andrew Nestlé que ofereceu a primeira barra de chocolate que deu origem à receita. Não estou ganhando nada da Nestlé. Aliás, adoraria ganhar alguma coisa da Nestlé. Se eu pudesse pedir alguma coisa para a Nestlé, eu pediria patrocínio para o canal e que eles tirassem o olho do aquífero Guarani. Tirando isso, esse pequeno detalhe, nós temos aqui um chocolate de ótima qualidade, que por ser meio amargo vai funcionar maravilhosamente bem com a nossa receita. Vou deixar bem chocolatudo, com pedaços maiores até do que costumam vir as gotinhas. Vou tentar mais ou menos equiparar, mas não muito, porque esses pedaços vão fazer umas formas bonitas, bastante rústicas nesses nossos cookies originais. Lembrando que as gotinhas de chocolate meio amargo também são ótimas. Acabou que daquele chocolate todo eu precisei só de 250 gramas. Deu as 2 xícaras. Olha como que essa massa está linda. Ela está com esses pedaços irregulares de chocolate e essas nozes incrustadas. Ela está maravilhosa para ir para o forno, mas nós vamos deixar na geladeira por 20 minutos para endurecer um pouco e a gente poder manipular melhor. Mas enquanto isso, eu vou mostrar para vocês essa dica que é realmente muito boa. Você não precisa de assar tudo de uma vez. O que você tiver de sobra de massa, você faz igual eu fiz. Eu estou fazendo cookies para os meus alunos. Eu só vou encontrá-los na semana que vem. Então eu congelei a massa. Lembrando que você não pode fazer isso se você estiver usando bicarbonato de sódio ao invés do fermento em pó, desses que a gente já compra pronto. Então, usando o fermento em pó, você faz esses salames com a sua massa, que eu vou assar agora. Eu vou mostrar para vocês como que a gente faz. Nós vamos picar essa massa e colocar em uma assadeira, para vocês verem como que funciona esse armazenamento, que é ótimo. Ela pode ficar por meses ali na geladeira, no congelador, tá? Que vai estar sempre fresquinha a hora que você precisar. Novamente, na nossa tábua, com a nossa faquinha, nós vamos cortar. E aí depende do tamanho do cookie que você quer obter. Esse é o cookie de gotinhas de chocolate sem nozes. Agora eu tiro o papel manteiga e disponho na assadeira que já está com papel manteiga. Muito bem, agora então nós vamos colocar, eu coloquei apenas 6 cookies nessa assadeira para efeito demonstrativo aí com vocês. Eu acho que se desse uma organizada aqui, caberiam mais 2. O papel manteiga, importantíssimo, está colocado
na sua assadeira e a gente vai colocar no forno a 180 graus por aproximadamente 12 minutos. Você pode deixar mais tempo se você quiser que ele fique crocante, ou menos tempo se você quiser que ele fique mais molinho para você mastigar. Aí depende do seu gosto. 12 minutos, você dá uma olhada se já começou a ficar douradinho. Ele como é uma receita que leva muito açúcar, em 12 minutos a parte de baixo dele já vai começar a caramelizar e você já vai ter um efeito bem legal. Lembrando sempre que depende muito do seu forno. Talvez 180 graus não seja o ideal, talvez 200 graus seja ideal por 15 minutos. E aí é com você. Bem, acabei de tirar do forno essa primeira fornada daqueles que estavam nos salames. Estão muito lindos, olha, observa como eles cresceram bem, cresceu mais ou menos 4 centímetros em diâmetro, porque ele se espalha, né? É uma dica na hora que você for fazer o salame. Se você quiser menor, faz o salame mais fininho, porque ele sempre vai espalhar. Não é bom tirar agora, porque ele sai molenga do forno, não é igual esses biscoitos mais tradicionais que já saem durinho do forno. Ele sai bem mole do forno, precisa de esfriar. Depois de esfriar, o açúcar vai endurecer e aí a gente pode tirar com uma espátula ou até com a mão mesmo dessa assadeira. Enquanto isso, a gente vai colocar no forno a nossa primeira fornada dos que foram feitos com pedaços de chocolate meio amargo e nozes. Aqui apenas gotinhas de chocolate, como eu expliquei antes. Olha, gente, compartilhar é isso aqui, ó. Compartilhar não é clicar no botãozinho, compartilhar é dividir o alimento, dividir uma coisa boa, dividir alguma coisa feita para dar prazer. Aqui eu tenho a receita apenas com gotinhas de chocolate do salame congelado que eu tinha na geladeira. E aqui a receita original da Dona Ruth com as castanhas, com as nozes. Eu não sei qual que é melhor, sinceramente. Mas eu acho que eu já sei qual que eu vou preferir. Depende. Vamos testar? Olha só. Detalhe interessante. O marronzinho do açúcar caramelizado no fundo. Que dá aquele gostinho delicioso e a vontade de ficar mastigando. Na receita original, a gente tem esse efeito marmorizado dos pedaços de chocolate que não se misturaram direito, que derreteram e ficaram aqui meio que amontoados com os pedaços de nozes. O que é melhor? Não sei. Olha só, essa irregularidade é muito charmosa, eu acho esteticamente interessante. Diferente já dos pedacinhos de chocolate que já é um pouco previsível, mas que não deixa de ser delicioso. Vamos ver? O sabor do chocolate em barra é muito mais rico do que das gotinhas de chocolate. E as nozes, que estão devidamente assadas, te dão uma outra camada de sabor e completa a receita. Na minha opinião, com nozes é o correto. O sabor fica completo, o efeito da receita fica muito mais interessante, o que não deixa de ser uma delícia só com chocolate, só com as gotinhas de chocolate. O tamanho também é com você, o tamanho depende da sua necessidade. Você vai fazer para muita gente, para pouca gente,
Quem decide isso é você. Por favor, curte, compartilha, fala para as pessoas sobre o Pulo do Sapo. Muito obrigado aos inscritos, muito obrigado para você que fez parte desses 100 primeiros e para vocês que agora já são parte dos 1000 primeiros inscritos do canal. Clica no sininho, compartilhe o amor, não seja um hater. Vamos fazer esse mundo melhor, fazendo compartilhamentos reais, amizades reais. É isso que conta. Esse vídeo foi feito atendendo ao pedido dos meus alunos que sempre quiseram a receita dos cookies que eu faço e às vezes levo para a escola e presentei alguns deles. Muito importante você entender que você pode fazer substituições e algumas substituições não diminuem a qualidade do resultado final. Por exemplo, você pode substituir as nozes por castanha de caju, que fica muito gostoso. Você pode substituir também por castanha do Pará. Se você fizer essas substituições, talvez nem seja necessário o uso de chocolate. E isso é com você. Existem outras formas também de cookies, que se for seu interesse, pergunta aí embaixo nos comentários, que eu posso estar colocando outras variantes de cookies com recheio, com cores diferentes, enfim, que a gente pode fazer em ocasiões diferentes.